No Brasil, 2.000 crianças e 22 mil pais esperam que a nova lei de adoção agilize e humanize mais o processo. Com a mudança, fica limitado o tempo de permanência de crianças e adolescentes em abrigos públicos. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na pequena galeria de arte do Teatro da Cidade, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição Esculturas, inspiradas no mestre Ataíde, da artista plástica Cacá Drummond. Daqui eu vou falar sobre as mudanças nas regras de adoção com o juiz Bruno Terra Dias, que é titular da 22ª Vara Civil da capital mineira e também membro da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Doutor Bruno, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, eu que agradeço. Então, doutor Bruno, na avaliação sobre essas mudanças nas regras de adoção, foi um aperfeiçoamento para o processo? Sim, há vários aperfeiçoamentos, seja decorrente de adequação à Convenção de Haia, seja também adequação a vários procedimentos já adotados pelo Poder Judiciário. Mas muito também se faz em termos de convivência familiar e comunitária, que são aspectos da vida de todos nós, que são valorizados em diversas áreas da nossa atuação. Dá para comparar como é hoje e como vai ser após a sanção presidencial? Dá para fazer uma comparação até em 3 tempos. Como era antes da Constituição, o Estado delegando à sociedade a resolução de todos esses problemas, como se tornou depois da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Estado começando a assumir o protagonismo da política social. E agora, logo que sancionada essa lei, o Poder Judiciário terá uma participação muito mais intensa, seja na preparação das pessoas e casais pretendentes à adoção, seja na fiscalização dos abrigos, seja na implementação de políticas pró-convivência familiar e comunitária. Há quem reclame que no processo atual seria muito burocrático, muito lento, ou seriam cuidados necessários para se evitar um novo abandono que seria muito mais desagradável? Sim, a situação da criança elegível à adoção significa que ela já passou por uma ruptura do convívio familiar. Todo cuidado deve ser adotado para que isso não aconteça uma segunda ou uma terceira vez. Assim, é que o processo de adoção se faz por etapas. Não é nada exatamente complexo, mas é algo necessário para que a pessoa ou o casal pretendente à adoção tenham justa compreensão e não mero voluntarismo daquilo que vão fazer, da situação da criança ou do adolescente que pretendem adotar, pois que o sucesso da adoção depende essencialmente da boa preparação do casal para a maternidade, para a paternidade. Sim. Ou seja, o juiz não decide nada sozinho, ele ouve as partes. Sim, o juiz tem que ouvir as partes agora deverão passar por um curso preparatório, mas também a criança deve ser ouvida e a partir dos 12 anos, obrigatoriamente ouvida sobre o seu destino. Também a mãe que pretenda entregar um filho à adoção ou o casal que pretenda entregar um filho à adoção deverá ser ouvido e esclarecido, pois se trata de uma situação definitiva, que não tem retorno. E de quem que é a responsabilidade por essa preparação desses futuros pais adotantes? Essa preparação agora vai ser responsabilidade do Executivo e do Judiciário, que vão ter que andar em parceria, que vão ter que qualificar as pessoas que trabalham com abrigamento e com convivência familiar, que vão ter que identificar a família extensa, ou seja, não mais apenas pai, mãe e filhos, mas avós, tios, primos, pessoas com quem a criança ou adolescente tenha uma convivência, uma afinidade e uma afetividade, pois antes de se chegar à adoção, é preferível manter a criança num ambiente sadio, que ela já conheça, com o qual já esteja identificada e com pessoas com quem já tenha laços de afetividade. E esse é o espírito da nova lei, incorporando esse conceito de família ampliada. Quer dizer, o importante é investir nesse vínculo de afetividade familiar, que seja dos pais de origem, família biológica, ou até avós, primos. Esgotar esse vínculo familiar. Sim, o vínculo familiar, e não só da família restrita, mas da família extensa, é essencial para a boa e sadia formação do ser humano. E isso, então, passa a ser observado. E tem outro ponto também que é observado na questão desse vínculo, até o último vínculo familiar, que seria a adoção em caso de irmãos, que todos, em princípio, seriam adotados. Isso dificulta ou isso é importante? É muito importante que a criança ou adolescente sofra o mínimo possível
em termos de rupturas. Já teve uma ruptura com os pais, com a família de origem. Se tiver uma segunda ruptura com os irmãos com quem convive, será muito mais dificultosa a adaptação à nova vida. Por isso, a opção política do legislador, e que já era uma opção do próprio judiciário antes, é manter juntas as crianças que sejam irmãs. O quanto possível, somente em situações extremadas se admite que uma criança seja separada de seus irmãos. Também nessa nova lei há um estímulo muito grande para a adoção legal, isto é, que seja feita de acordo com os procedimentos legais, com acompanhamento do judiciário. Isso é muito importante. É da maior importância, até porque a chamada adoção brasileira caracteriza um crime, não é? E é terrível para o juiz levar a cabo um processo criminal dessa ordem, porque as pessoas normalmente cometem esse ato imbuídas do melhor sentimento. Agora, a lei também não prevê punição para quem já fez a adoção brasileira. Bom, o Código Penal tem um tipo específico, já existe esse crime. Agora, a jurisprudência tem evoluído no sentido da verificação dos laços de afetividade. E aí, não permitir a ruptura desses laços, mesmo quando se constate, posteriormente, que houve a chamada adoção brasileira, a adoção ilegal. Muito bem. Doutor Bruno, vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente voltasse a falar sobre essas mudanças, porque são muitas novidades nessa nova lei de adoção, novas regras, e a gente sabe que muitas delas já eram aplicadas pelo judiciário. Então a gente fala no próximo bloco sobre a redução do tempo de permanência de crianças e adolescentes em abrigos públicos. A gente volta em instantes.